Espaço agora para a entrevista no Inferno, hoje com Paulo de Moraes, candidato à presidência da República, antecipado vencedor, ainda por cima, e autor do livro. Paulo, Janela do Futuro. Começamos já aqui com um problema que é: o que é que quer dizer futuro? Porque nós não sabemos muito bem o que é que esta palavra quer dizer. Pois, de facto, futuro em Portugal neste momento não existe, mas é exatamente por isso que eu resolvi ler este livro, para as pessoas saberem como é que se chega lá. Muito bem, pronto. Então é preciso mesmo ler o livro. E quem ler o livro consegue perceber que ainda há uma hipótese de chegar ao futuro. Portanto, há propostas concretas, maneira de lá, de facto, de coisas concretas sobre esse tal de futuro. O que eu faço neste livro, o que eu escrevo aqui, é um conjunto de reflexões que venho fazendo ao longo dos anos sobre problemas centrais da sociedade portuguesa e em cada um deles dou algumas pistas sobre como acho que se pode sair deste pântano em que nos encontramos. E no último capítulo em particular dou algumas soluções concretas, naturalmente dou 10 de muitas soluções que o país precisa, porque Portugal tem essa característica, tem tantos problemas, os problemas estão tão espalhados que é fácil encontrar soluções. O que é difícil neste momento em Portugal é criar mais problemas. Muito bem. Mas há sempre hipótese. Há quem se esforce. Nunca descortinar essa capacidade de criar mais problemas. Paulo, um livro que fala sobre o futuro, mas ainda muito preocupado com o passado e com, enfim, as origens dos nossos problemas. O Paulo Moraes diz que Portugal é o país de todas as oportunidades perdidas e que poderíamos viver no paraíso. Mas neste momento há muitos portugueses que vivem no paraíso, por exemplo, aqueles que vivem na Alemanha, no Canadá, na Austrália. Esses, por exemplo, já vivem no paraíso porque... Vivem e são alguns dos que nos podem ajudar. Nós temos esta característica, temos 10 milhões de residentes, mas aproximado a 3 milhões, 4 milhões, há várias estatísticas, mas enfim, estamos a falar de quase 1/3 da população a viver no estrangeiro. E esses vivem bem, e são diferentes dos que vivem em Portugal. Não, têm outro contexto, têm outra forma de trabalhar, têm outra organização, que lhe é proporcionado porquê? Qual é a diferença entre Portugal e a Dinamarca, onde vivem muitos portugueses a trabalhar? É política. No sol. Não, mas essa é a diferença Até positiva. ser em nosso benefício. E, justamente, é que nós temos todas as condições que os outros países não têm. Sol, boa posição geográfica, mar, património, história, temos tudo isso. Boas terras para cultivar, boas florestas, enfim, temos tudo. O que é que temos pior que os outros países? A classe política. Temos esse azar, é que temos o melhor país da Europa onde puseram a pior classe política. O Paulo, curiosamente, já esteve muito próximo da classe política, exerceu funções na Câmara Municipal do Porto. Foi esse contacto com a Câmara do Porto que o fez ter esta epifania e acordar para esta desgraça de classe? Eu já tinha essa ideia há muitos anos. Desde que comecei a ter consciência do que é a vida em Portugal, que percebi que na política em Portugal, a política é a atividade que se destina em Portugal a estragar a vida dos portugueses. E o principal ingrediente ou três, se quiserem, é o desperdício, a incompetência e a corrupção. E digamos que nesta mistura de corrupção... Desperdício, incompetência, DIC. É o DIC. É o DIC. Exatamente. É um DIC. E o que é facto é que se nós não tivéssemos este tipo de política, com as condicionantes que temos, aliás, em qualquer fábrica, em qualquer indústria, se a matéria-prima é boa e o resultado é mau, a culpa nunca é nem da matéria-prima, nem dos operários. É de quê? Da falta da estratégia e da falta de um bom modelo de gestão. Quando falamos de um país, estratégia e modelo de gestão chama-se política. É por isso que eu acho que nós, de facto, estamos numa barca do inferno, mas estamos às portas do paraíso. Portanto, basta fazer este clique na política e os portugueses começarão a viver decentemente. E o que é viver decentemente em Portugal? É os portugueses começarem a usufruir daquilo que lhes pertence, daquilo que têm direito. Então, só isso. Precisamente sobre a corrupção e sobre esse clique que poderia acontecer para que o país entrasse nesse caminho em direção ao paraíso. Este livro é muito crítico, precisamente com a justiça. A pergunta é, mas ele foi escrito antes ou depois do boom Carlos Alexandre? Sabe que, neste momento, a Justiça já tem alguma intervenção em Portugal. Mas, ao nível da corrupção dos grandes negócios, estão apenas a fazer umas cócegas. Nós assistimos recentemente a uma medida aplicada a Ricardo Salgado, que teve que ser preso em sua casa em Portugal. Mas há uma questão que eu me coloco. Então, como é que ele ainda tem casas em Portugal? Essa é que é a questão de fundo.
Ricardo Salgado ficar em prisão domiciliária é estranho, não pelo facto de não ficar na cadeia, mas pelo facto de ele ainda ter uma casa onde ficar. Acho que não é um T1 na Amadora, pelas imagens que temos visto na televisão. Não, ele no fundo vive quase num resort. Tem piscina, corte de ténis, e Embora ainda por esteja cima um tudo- resort onde nem sequer o obrigam a pôr pulseira, contrariamente aos outros resorts. Embora, Portanto, esteja acho que- tudo, embora esteja tudo catalogado lá em casa, está tudo mais ou menos catalogado, porque os bens já estarão todos mais ou menos lá na lista de... É verdade, de- só que se isso Carlos acontecesse Alexandre. na Suécia, na Dinamarca ou nos Estados Unidos, já estava tudo vendido num leilão. Em Portugal, demorou todo este tempo a aplicar medidas de coação a Ricardo Salgado, demorou todo este tempo a restar alguns bens. Se isto tivesse sido nos Estados Unidos, ao fim de 3 meses já estava eventualmente tudo vendido. Mas eu nem estou, obviamente, a criticar a Justiça, e muito menos o juiz Carlos Alexandre, que é, no meio de tudo isto, um herói. Agora, o problema é que a Justiça não tem meios. Em Portugal, a Justiça vive com 10 vezes menos orçamento que deveria ter. E para ter muito orçamento, bastaria que alguns bens fossem arrestados ou confiscados. No caso do BPN, os portugueses pagaram, e estão a pagar, aliás, no orçamento deste ano, um prejuízo de cerca de 7 mil milhões de euros. Se tivessem sido confiscados aos cavalheiros responsáveis, terrenos em Portugal, terrenos no estrangeiro, contas em Portugal, contas no estrangeiro, ou até ações das empresas que eles ainda hoje têm em Pagávamos a Portugal... dívida pública. Será? Não direi tanto, mas se arrestassem 5 mil milhões, que é perfeitamente possível, isto dava para sustentar os tribunais portugueses todos durante 10 anos. Então, mas o problema é que não há responsáveis do BPN. Porque só há aquele tipo que já esteve na cadeia, mas foi para casa Pois. e não há mais ninguém. Pois é, essa é que é a questão. Quem é mas que eram eles esses bens que a gente ia... Eles estão perfeitamente identificados, as contas em Portugal e no Luxemburgo estão todas identificadas e a Justiça tem que atuar. Agora, o que tem que haver, no meu ponto de vista, é tribunais especializados na área da corrupção que rapidamente, de uma forma sistemática, em todos estes casos, e os casos são muitos, como sabemos, e todos muito caros, promovam inquéritos, façam acusações, haja julgamentos justos, obviamente, uns são culpados e outros serão absolvidos, mas, sobretudo, consigam ir recuperar para a sociedade, para o povo, aquilo que nos tem sido tirado. É o que está a faltar e tem que ser feito de uma forma sistemática, porque a corrupção em Portugal nem sequer é feita às escondidas. A corrupção no BPN, no BPP, nos submarinos, no BES, nas parcerias público-privadas, enfim, toda esta corrupção é feita de forma ostensiva, até impositiva e até insultuosa, por forma a meter medo à população. E é difícil perceber onde é que estão as ilegalidades. Pode ser difícil perceber a um... Não é fácil alguém... perceber, já toda a gente percebeu onde estão as ilegalidades, onde estão os que a cometeram e onde é que está o dinheiro. É preciso é que a Justiça tenha meios para atuar. Em Portugal a Justiça é muito dependente do Governo. Um procurador que detecta um grande crime económico em qualquer terra deste país, se quiser ir à Suíça investigar contas e falar com os seus amigos, com os seus colegas Tem que procuradores, comprar um bilhete na EasyJet. ou paga do bolso dele, como acontece neste momento em Portugal, ou então tem que pedir autorização quase ao Ministro da Justiça ou ao Primeiro-Ministro, e é evidente que quem está no Governo nunca quer que se investigue corrupção em Portugal. Muito bem. Paulo, o nosso tempo é exatamente, muito curto, não é? Muito curto, voltando a falar de futuro muito rapidamente, parece que Marcelo, afinal, avança para as presidenciais. Não, há sempre esta dúvida se é um avanço seguro, se não é. Se Marcelo avança, acha que vai ter mais tempo livre em 2016 para escrever outro livro? Ele? Não, Paulo Moraes? Eu julgo que a partir de 2016, eventualmente, se o povo assim o entender, terei muito que fazer. Mas um presidente em Portugal nem sequer tem que fazer muitas coisas. Nem deve andar a comentar tudo e mais alguma coisa, porque isso, de facto, há quem o faça melhor. Tem é que fazer as coisas certas para que Portugal entre no caminho certo, que é o caminho do futuro. E por isso não é preciso um presidente muito interventivo que apareça todos os dias. Tem que fazer aquilo que é necessário, que é combater a corrupção, defender a Constituição, há um conjunto de princípios constitucionais que estão completamente violados, defender a legalidade. Sabem que em Portugal só cumpre a lei quem quer, nomeadamente quando há dinheiro não é necessário cumprir a lei, porque as pessoas fazem tudo o que lhes apetece, porque têm um sentimento de impunidade, porque em Portugal as ilegalidades compram-se, conseguem-se comprar, e é isso que eu gostava de ver terminado no meu país. A partir de 2016. Temos que aproveitar então 2015 para fazer tudo o que pudermos. E para voltarmos a convidar Paulo de Moraes para Sim. vir ao Inferno, porque a partir de 2016 a sua agenda e já não nos vai dar atenção. Não, eu acho que não, pelo contrário, estarei mais disponível para falar das pessoas, porque eu acho que é isso que tem faltado à presidência. Sabe que os presidentes em Portugal, não sei bem porque, têm-se assumido quase como reis. Digamos, vão para palácios, levam a família, levam os netos de mão dada, mas isso é mais típico das monarquias que das repúblicas.
um Presidente da República tem que ser um cidadão entre os seus pares, que esteja em contacto permanente com a sua população e aqui em particular. Muito bem, fica com aqui muito então gosto. registada a promessa. Ora bem. Pronto, mais pessoas, menos família real espanhola. Exatamente. Paulo, obrigado. Muito Obrigado, obrigada. Abel. Muito obrigada. Key.